fumaça forte que saía do local. Inclusive, pessoas que passavam pelas proximidades, claro, com muita curiosidade também, como pela Avenida Colombo, acabavam parando e aí nas redes sociais muitos vídeos começaram a surgir. O prejuízo grande para o proprietário desse barracão, dessa empresa afetada, atingida pelo incêndio, e ele estava nos finalmente para inaugurar a empresa. A previsão de inauguração era para essa semana. Seria hoje, Márcio? Bom dia. Bom dia, Juliano. Bom dia a quem nos acompanha hoje. Hoje pela manhã estava lá, eu falei com o filho dele, inclusive, do empresário. Ele disse, olha, meu pai nos últimos dias, ele estava trabalhando dia e noite aqui para preparar o barracão, uma autopeças para veículos pesados, para caminhões. Falou, olha, nos últimos dias ele dedicou a vida aqui, praticamente estava morando aqui, porque trabalhava dia e noite. E ontem eles estavam preparando a autopeça para começar a atender a partir de hoje. Seria uma filial de uma empresa que já tem em outro estado e estariam, portanto, abrindo a partir de hoje. Não há informações precisas ainda, Juliano, sobre a origem do incêndio, mas ontem lá, uma pessoa que estava lá, seria um prestador de serviço, ele teria dito para os bombeiros, disse o seguinte, a gente estava aqui fazendo uma solda em algumas prateleiras. E ali teria começado o incêndio, eles não conseguiram, foi muito rápido, não conseguiram apagar e se espalhou para o barracão todo. De longe dava para ver essa imagem escura, uma imagem que foi vista de ponto a ponto da cidade, dava para ver essa imagem aí. Inclusive, nós ontem recebemos várias mensagens, porque o medo, assim, é lógico, aí destruiu tudo, mas o medo, Juliano, é que ali próximo tem uma fábrica de colchões, muito grande, inclusive, né? E aí, no primeiro momento, a informação é, será que é lá? E aí foram ver, não, é um barracão dos fundos. Ali ao lado desse barracão, ele fica vamos dizer assim, um parque industrial que é formado por vários barracões e ali tem, inclusive, uma revenda de carros da BMW. E aí imaginava, será que é na BMW que tem um barracão lá com estoque de veículos, né? 0 km, veículos para manutenção também. E depois foi se descobrir que, na verdade, era uma autopeças que estava sendo montada ainda. E o barracão, infelizmente, foi totalmente destruído. Ontem um incêndio rapidamente. E o que chama a atenção é essa imagem. É fogo por todo o espaço ao mesmo tempo. Por quê? Porque ali tinha muito material de fácil combustão. As peças, elas estavam, a maioria, embalada em caixas de papelão, ou seja, o papelão já é um combustível, não é? E aí tinha muita madeira lá dentro também, que fazia parte das prateleiras e tudo mais. Muito insumo de borracha e de plástico, porque são peças para caminhões. E aí se espalhou rapidamente. O Corpo de Bombeiros utilizou vários caminhões, a carreta-tanque, inclusive, do Corpo de Bombeiros também foi utilizada. Equipes da Prefeitura deram apoio com caminhões-pipa para poder fazer esse trabalho ali no local também. Enfim, as equipes tiveram muito trabalho. E à noite o barracão colapsou, como eles chamam, que é o telhado à tarde ali. Já tinha cedido e aí parte da estrutura do barracão à noite e à madrugada terminou de cair. Um incêndio que a gente percebe ali, vamos dizer assim, a temperatura elevada, que a estrutura de alumínio derreteu. Tá vendo lá? A estrutura de alumínio ela tá como se fosse derretida. Aquilo é alumínio. É um trabalho que eles fizeram ali para tipo um fechamento, né? Uhum. Que é um tipo como se fosse um metalão. Eu não sei qual que é. Eu também não sei assim exatamente a palavra, mas vamos dizer que seria as telhas de zinco, como a gente fala, né? Que é utilizado na cobertura e fechamento lateral dos barracões, né, Marcos? Isso. E aí simplesmente derreteu com a alta temperatura. O Corpo de Bombeiros, eles permaneceram por horas ali. Chega um certo momento, Juliano, que o pessoal do Corpo de Bombeiros precisa trabalhar com a inteligência. Nesse momento aí, eles viram o seguinte, não dá para apagar o incêndio.
Não dá para pagar. Qual era o medo? Passar para os barracões do lado. Tá vendo? Essa empresa que a gente viu na outra imagem aí, Nova Flex, é uma empresa de embalagens e ali eles têm máquinas, é uma gráfica, podemos dizer assim. Então tem máquinas, tem equipamentos, tem muito material combustível, papel, plástico, que poderia ser atingida. E as empresas ali uma a 1 metro da outra. São barracões, um do lado do outro. Cada barracão desse é uma empresa diferente. Então, olha o risco que tinha de passar para a empresa vizinha, né? Exato. A gente percebe lá o barracão sem cobertura lá ainda no momento, lá dos carros, né? Sim, muitos carros ali. Então, assim, ó... Aí é uma espécie de um condomínio de barracões, né, Marcos? Isso, é uma cidade, como se fosse uma cidade industrial ali, é uma avenida pelo meio e cada barracão desse aí... O complexo em si pertence à família dos Bárbara, aqui na cidade. Família muito conhecida, tradicional, inclusive. Só que daí cada barracão é uma empresa, então eles alugam esse barracão, né? E o empresário, ele alugou o barracão, ele montou a empresa, a família eles dizem que não sabe o prejuízo, mas tranquilamente acima de 10 milhões de reais. Lá alguém até comentou, falou, olha, falaram ontem em torno de 40 milhões. Eu acho que aí eles estão levando em conta o barracão. Mas de produto, pelo menos 10 milhões de produtos já tinha ali, porque era o barracão cheio. Aquela estrutura laranja que está aqui embaixo, dá para ver na imagem, são prateleiras. Então, é aqueles... Sabe supermercado atacadista, que você tem aquelas prateleiras gigantescas? Era isso aí. Prateleiras gigantescas, cheias de mercadorias, de peças, que infelizmente foi tudo destruído, Juliano. Infelizmente, a mercadoria toda destruída e a mercadoria, maquinários e etc. O filho do proprietário confirmou que não tinha seguro, né, Marcos? Não tinha seguro. O barracão tem, porque o complexo ali tem, né? Então o barracão tem seguro, mas o material, tudo que foi destruído ali, infelizmente, não tinha seguro, tá? Nós recebemos de vários ouvintes ontem várias imagens de pontos diferentes aqui da cidade que mostravam essa imagem aí é do drone, que o Nininho esteve lá fazendo o registro, né? Dessa imagem aérea, que mostra, inclusive, a quantidade de fumaça. Mas nós temos outros vídeos que, olha lá, Juliano, olha a altura dessa fumaça. São vídeos enviados por ouvintes ontem e olha a altura das chamas quando o incêndio tinha começado ali. As autoridades, o Corpo de Bombeiros ainda não tinha chegado no local. Olha a altura das chamas. Então a gente percebe o porquê destruiu o barracão, né? Esse era o momento que os bombeiros chegavam. Ó. As pessoas estavam no interior do supermercado, ali é o açaí que tem do lado, né? Então o pessoal se assustou bem, bastante. Para você se localizar, você que porventura não sabe ainda, é do lado do açaí, aquele açaí que tem do lado do parque de exposições. Essa é uma das concessionárias, a Jayco, que abriu faz pouco tempo, e lá nos fundos dela tinham vários veículos 0 quilômetro. Então ontem, rapidamente, o pessoal dali, da BMW também, que é do mesmo grupo, do Barigui, né? Eles tirando os carros de lá, porque o medo era que o incêndio passasse para os barracões do lado. E aí o Corpo de Bombeiros, num dado momento, eles chegaram, perceberam o seguinte, não dá para a gente combater essas chamas, porque a chama estava nos 4 cantos do barracão ao mesmo tempo. Olha a altura dessas chamas. Então, usaram a inteligência de fazer o quê? Fazer o trabalho para evitar que as chamas se espalhassem para os barracões ao lado. Essa era a preocupação dos bombeiros. Eles fizeram o que eles chamam de confinamento. Deixaram o fogo, já tinha destruído, então deixa o fogo só nesse canto, né? E o que chama a atenção, Juliano, me chamou a atenção ontem foi a curiosidade das pessoas, né? Muitas pessoas passam, não tem como. Isso acontece com todos nós. Você vê uma situação que todo mundo realmente fica curioso. Só que ontem virou ponto turístico, as pessoas saíam de casa para ir lá. E aí o SAMU e os bombeiros fizeram um esparramo com o povo lá, por quê? Essa fumaça é fumaça de borracha, é fumaça tóxica. Então não dava para ficar respirando a fumaça ali. E aquela fumaça espalhou por tudo ali. Então houve essa preocupação para retirar, inclusive, muitas pessoas que estavam lá fazendo o registro, né, desse incêndio aí, que de ponta a ponta da cidade foi visto a fumaça ontem à tarde. Exatamente. Eu conseguia visualizar da minha casa, e olha que eu moro do outro lado da cidade praticamente, né? Moro muito próximo aqui ao conjunto Borba Gato, e era possível você ver essa fumaça densa, forte, preta, né? E desse grande incêndio, de forma muito rápida, acabou tomando conta de todo o barracão. Sim, e sabe qual que era um dos medos também?
um barracão do lado da gráfica, eu disse, eles tinham produtos químicos lá, que fazem parte do trabalho deles. Então o medo, você imagina se chega na empresa, poderia ter explosões, poderíamos ter, né? Enfim, estamos no campo das hipóteses, mas para mostrar o quanto foi arriscado e o quanto o trabalho, olha o tamanho, a altura das chamas, eu fiquei impressionado com essa imagem, ó. O quanto foi importante o trabalho do Corpo de Bombeiros para evitar que essas chamas se espalhassem para os barracões ao lado. E hoje pela manhã, nós fomos lá, Juliano, e assim, a imagem de hoje cedo é desolador para o proprietário. Tanto que o proprietário teve que ser atendido ontem, porque ele inalou muita fumaça. Na tentativa de combater as chamas, ele inalou muita fumaça. Tinha queimaduras, mas graças a Deus nada mais grave. Chegou a ser hospitalizado ontem, socorrido, encaminhado. Você imagina, a pessoa investiu aí, Juliano, às vezes a pessoa investe tudo que tem na vida, todo o patrimônio da pessoa coloca ali, né? E infelizmente vê tudo terminar desse jeito. Ó. O barracão ficou contorcido. Aquela estrutura de metal que eu dizia, olha lá, tudo derretido, né? Então é algo realmente impressionante. À noite terminou de cair o telhado e parte da lateral também. Ali a gente vê a estrutura das prateleiras, tá vendo? Todas derretidas. Todas derretidas, tá tudo montadinho, muita madeira lá dentro. E dá para ver que a lateral ali, tá vendo que a estrutura de ferro é pré-moldado, que eles falam, né? De ferro não, de concreto, que é pré-moldado. Ela simplesmente envergou, vou usar um termo popular para você entender. Ó, o do lado esquerdo ali tá reto. O do lado direito, que é o barracão incendiado, tá vendo que ela chegou a entortar ali. Então o medo era atingir os barracões do lado. Então, o trabalho rápido do Corpo de Bombeiros, contou com o apoio inclusive de maquinários da Prefeitura. Defesa Civil fica a 2 quadras ali, né? Então eles foram para lá porque muito material que estava lá dentro, eles estavam tentando tirar com as retroescavadeiras, com as pá carregadeiras, né? E os materiais estavam do lado de fora, próximo também. Então foi necessário fazer o uso desses maquinários também. Aí a gente tem uma noção de como a parede está torta e ali não tem o que recuperar. Vai ter que terminar de derrubar o que sobrou, retirar os resíduos e construir um outro barracão, porque esse aí foi totalmente destruído. Essa imagem é dos fundos. O pessoal me franqueou a entrada da empresa dos fundos do barracão e ali eles tinham medo porque tinham várias carretas ali estacionadas para manutenção de uma empresa que não tinha nada a ver com a história aí. Tá? É um pátio, né? É um pátio ali de uma empresa, é um outro parque industrial que tem na lateral. Eles me permitiram entrar hoje pela manhã. Olha só, as telhas ali totalmente derretidas, né? Lá dentro ainda, hoje cedo, ainda tinha alguns focos de incêndio. Eu confesso que eu fiquei preocupado, impressionado, me chamou a atenção um fato que, a princípio, tem nada a ver uma relação com a outra. Mas olha como é a fiação dos barracões ali, Juliano. Eu não sei se é assim mesmo, eu confesso que eu não tenho essa informação, mas a impressão que dá que é um improviso, ó. Tá vendo? Ali tem a forma de entrada da energia, ó. Ela vem pendurada na parede dos barracões. Seria essa a entrada principal de energia? Lá na frente, na Colombo, tem um transformador e vem de lá esse fio, é o fio que alimenta a energia dos barracões. Eu achei bem estranho essa forma. Imagino que isso não tenha absolutamente nada a ver com o barracão, mas a forma com que os fios estão pendurados para levar energia para os barracões me chamou a atenção. Isso pode ter sido passado no passado, se é que me entende, e não seria a definitiva, vamos dizer assim, né? Mas é meio gambiarra ali do jeito que tá, viu, Marcos? Eu fui seguindo o poste, dei uma olhada no poste, a fiação vem do poste do transformador. do transformador. Não sei se está ligado. Tá, eu entendi o que você disse. Talvez pode ter sido uma ligação temporária, né? Isso. Temporária, lá no passado e tal. A gente não sabe se está ligado hoje, mas é que é no mínimo estranho, Mas assim, isso foi apenas um parênteses. A gente acha que isso não tem nada a ver com incêndio, até porque lá a informação era essa, de que inicialmente o fogo teria começado realmente por conta de uma faísca, algo nesse sentido, num processo de solda de uma das prateleiras. Essa é a informação inicial e preliminar. Por que eu estou dizendo isso? Porque só quando todos os focos do incêndio estiverem extintos,
aí sim a perícia vai poder ser feita. Ô, Nininho, coloca aquelas imagens que você fez ontem lá com o drone, para a gente, por gentileza. Então, assim, ó, a gente percebe que a perícia vai ter muito trabalho, tá? Vai ter muito trabalho para tentar levantar o que aconteceu. Os depoimentos das pessoas que lá estavam vai ser fundamental, vai ser importante, mas aí a gente percebe, não sobrou absolutamente nada, Juliano. Absolutamente nada. A lateral aqui, um dos barracões ali, é bem mais próximo, é justamente aquele barracão das embalagens, né? Como você disse, fabricação de rótulos com produtos inflamáveis, e a preocupação do Corpo de Bombeiros era justamente isso, tanto que eles fizeram esse trabalho para que o fogo não se propagasse para outras empresas ali junto. Mas nesse momento, hoje pela manhã nesse momento provavelmente ainda tem material queimando lá dentro do barracão, mas sem risco de expandir, né, Márcio? Isso, os bombeiros estavam lá pela manhã, inclusive, acho que eles permanecem lá. Eu saí de lá, era por volta de umas 9h30 da manhã, e a carreta-tanque estava deixando o local, mas o caminhão dos bombeiros estavam lá ainda. Eles realmente só saem quando todos os focos são extintos, né? Mas ainda pela manhã, ainda queimava muita coisa, realmente. Me chamou a atenção também uma outra informação. Os bombeiros, eles usavam ali a água, tem uma carreta-tanque lá para fazer o abastecimento, caminhões-pipa da prefeitura apoiavam. A gente vai checar a informação com o Corpo de Bombeiros se procede ou não, mas uma equipe repassou para o pessoal de uma empresa ao lado que os hidrantes dali não teriam liberado água. Então, não sabemos se é um problema pontual, foi isolado, o que foi. Tanto que o Corpo de Bombeiros usou o hidrante e a estrutura de combate a incêndio da empresa à esquerda aqui, onde tem um caminhão ali, tá vendo? Um caminhão branco. Eles usaram ali, eles inclusive arrebentaram o portão da empresa, o Corpo de Bombeiros arrebentou o portão da empresa, usou o hidrante daquele lado esquerdo para poder fazer o combate ao incêndio depois aqui pelos fundos também. Agora, a quantidade de fogo me chamou a atenção. Porque o incêndio, Juliano, vamos pensar assim, ó, de uma forma bem simples. O incêndio, geralmente, ele começa, né? Começa num ponto, ele vai avançando e tal. Mas ali parece que está queimando tudo ao mesmo tempo, né? Geralmente, ele vai tendo o incêndio ele é gradativo, a gente costuma dizer. E às vezes fala assim, ó, queimou mais a parte da frente, a parte do fundo não queimou tanto, mas ali a gente vê os 4 cantos da empresa queimando ao mesmo tempo. Realmente são detalhes que a gente observa que chamam a atenção. Lógico que agora a perícia vai trabalhar e tudo mais, mas é uma pena todo o investimento do empresário ter terminado dessa forma, porque a informação que nós temos aqui, ele não tinha seguro, Juliano. Infelizmente, né? Agora a perícia vai apurar tudo para descobrir realmente o que ocasionou o início desse incêndio, que infelizmente acabou destruindo aí toda essa empresa, toda a mercadoria, acabou sendo destruída também pelo fogo, conforme as imagens que a gente confere aí. Em relação à rede elétrica, a gente percebe nessa imagem do alto, Márcio, que tem a rede elétrica na parte frontal, ali de frente aos barracões, há todo um sistema elétrico lá também. Tem os postes Isso. lá. Agora tem o sistema de combate a incêndio nos barracões, ou como você disse, no hidrante. Será que isso tudo estava funcionando direitinho? O Corpo de Bombeiros agora com a perícia também vai apurar isso com todos os detalhes. Com certeza, com certeza. Que os bombeiros usaram a estrutura do barracão do lado para fazer o combate a incêndio, isso é fato. Inclusive, na imagem do Nininho, a gente vê que o caminhão com a escada, ele está no pátio vizinho. Ali eles usaram o hidrante dali, eu passei lá hoje pela manhã, até as mangueiras ainda estavam esticadas, jogadas lá, enfim, usaram. Agora a gente não sabe por que foi utilizado o hidrante do prédio ao lado, se foi só para reforçar ou se realmente procede a informação de que os hidrantes ali próximos não teriam funcionado, teria sido um problema pontual ou não. Isso, o tempo também, o relatório final do Corpo de Bombeiros vai apontar isso também, Juliano. O Ricardo Dato, nosso ouvinte, Ricardo Dato, engenheiro, inclusive, ele menciona muitos barracões, não estamos dizendo que é esse caso, tá? Muitos barracões em Maringá e cidades vizinhas estão irregulares em relação a bombas de incêndio, hidrantes. Os que têm normalmente não funcionam por falta de manutenção e isso precisa ser averiguado pelo Corpo de Bombeiros.
Se tiver regular, ele informa que aí há um prazo de 3 anos para que se regularize isso também, viu, Márcio? 3 anos? 3 anos. Meu Deus. É muito tempo também para regularizar, né? Enfim, a gente está indo no campo das suposições, das hipóteses e tudo mais. Me chamou a atenção essa imagem. Aqui tem como encher a tela, Ninho? Tem como parar? É impressão minha ou seria... Parece que tem um monte de alguma coisa queimando aqui à direita, tá vendo? Boa, Ninho. Não sei se... Aqui, ó, bem na direita da imagem. Não parece que é uma montanha de alguma coisa queimando? Nesse ponto, a distância não dá para a gente tentar definir o que é, mas é estranho. Dentro do barracão, isso, essa aí, ó, tá vendo ali no canto à direita? Não aparenta ser alguma coisa amontoada? Dá uma aparência, né? Enfim, a gente não sabe ainda o que seria, mas é triste demais ver isso, até porque, assim, Juliano, é uma empresa que certamente gera empregos, né? Gera divisas para a cidade com arrecadação de impostos e tudo mais. E às vezes é o projeto de vida de uma pessoa, de uma família, e que infelizmente está, ou que ardeu em chamas no dia de ontem aqui em Maringá. Lamentável, né? 12:15, graças a Deus ninguém se feriu neste incêndio, que foi um incêndio de grandes proporções.